Show de bola, de volta ao vivo, diretamente dos estúdios IF3M. E aquele mesmo recadinho de sempre. Se você ainda não é nosso inscrito, não segue nossas redes sociais, vai lá, se inscreve no nosso canal, acompanha nossas mídias sociais. Toda segunda-feira estamos aqui atualizando, trazendo convidados para te informar sobre os seus direitos, sobre política, o que está na atualidade. E hoje, nada mais, nada menos do que o nosso nobre Zé Ricardo, né? Nosso convidado todo especial, nome político de José Ricardo Wendling, correto? É um nome difícil, né, homem? É meio complicado. É meio complicado. Zé Ricardo nasceu lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de junho de 1964. Ele é economista, advogado, político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, titulado com a sigla PT. Foi deputado federal pelo Amazonas, deputado estadual por 2 mandatos, correto? Consecutivos. Foi vereador do estado do município de Manaus, também por 2 mandatos, onde presidiu a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Manaus. No Amazonas, Zé Ricardo é conhecido por prestar contas dos seus mandatos parlamentares, que exerce em cima de uma Kombi branca sonorizada, em vários pontos da cidade, como terminais, bairros, feiras e demais localidades de Manaus, como também nos municípios do estado do Amazonas que visita. Devido a essa prática, popularmente passou a ser chamado como o Homem da Kombi. Zé Ricardo, meu querido, muito obrigado por sua presença. A palavra está com você. Como o senhor achar melhor, se apresente. Tá certo. Bem, Rodrigo, muito obrigado aqui, né, por essa acolhida aqui no Pod Júris, né? É uma satisfação poder estar aqui conversando com você e todas as pessoas que estão acompanhando aqui a programação. A gente fica muito feliz de poder estar junto, conversando e debatendo os assuntos que interessam à população, o que está acontecendo, questão da política, reforma tributária, né, o ambiente que eu estou trabalhando agora, na área da produção de alimentos, né, do governo federal. Estamos aqui à disposição. Show de bola, obrigado, Zé. Então, sem muitas delongas, a gente vai direto ao ponto, né? Quando fizemos a chamada dizendo que Zé Ricardo estaria aqui, dando a honra de participar do nosso programa, a gente recebeu uma gama de mensagens, sugestões. Cara, Zé Ricardo vai estar aí. Beleza, vai estar. Manda suas perguntas, tire suas dúvidas, e a gente fez algumas anotações, né, de alguns internautas e que eu sei que é interessante, pertinente ao momento. E vou direcioná-las ao senhor. Quais são as principais mudanças propostas na reforma tributária? Olha, eu acho que esse assunto é muito importante. Eu acho que nós deveríamos estar aqui no Amazonas discutindo muito sobre a reforma tributária, porque ela vai mexer no sistema tributário brasileiro, né? Nós temos aí o nosso sistema desde a época do regime militar, né? Na década de 60, década de 1960, foi aprovada. Então, são os impostos. A reforma, ela vai extinguir impostos federais, estaduais, municipais, e vai criar outros impostos que vão ficar no lugar. Então, é uma mudança muito grande em todo o processo de apuração, de cálculo, de recolhimento de impostos. Mas também é uma mudança que vai simplificar muita coisa e vai reduzir também imposto, vai zerar imposto, ao menos essa é a proposta da reforma tributária, de vários itens, como alimentação, né, toda a cadeia produtiva da alimentação, da cesta básica, também reduzir imposto na área de medicamentos, no transporte coletivo, na área da saúde de modo geral, em vários segmentos. Então, a reforma vai acabar, por exemplo, com PIS, COFINS e IPI, são impostos federais, e vai criar um outro, que é a contribuição sobre bens e serviços. E vai acabar com o ICMS do Estado e o ISS, que é do município, e vai criar um imposto sobre bens e serviços. Então, há muita preocupação, porque vai ser recolhido no destino, quer dizer, o Amazonas produz muito, Zona Franca, mas vai ser só lá no destino. Então, é importante que a população acompanhe esse debate da reforma tributária, porque isso vai mexer com a vida de todo mundo. Entendi. Então, no caso, vai ser como se fosse uma unificação. Vai melhorar, vai piorar, no seu ponto de vista, essa questão? A gente sempre espera que reduza os impostos. É que essa reforma, ela só trata de impostos ligados ao consumo, são chamados impostos indiretos. Certo. A pessoa não está vendo aquele imposto, né? O ICMS,
que é o imposto estadual, ele está embutido dentro do preço de Sim, qualquer coisa que a pessoa compra. sim. Então ela não está vendo ali qual é o tamanho do imposto. É diferente do imposto de renda, né? Que você sente na hora, lá no contra-cheque, quando é descontado, no final do O ano impacto é grande. tem que fazer apuração. E, aliás, até o presidente Lula baixou já uma decisão de mexer na tabela do imposto de renda, Certo. então já está favorecendo. Quem ganha até 2 salários mínimos já não paga imposto de renda. Estão isento. Já está Totalmente. isento, E até 2025, 2026, eles querem isentar quem ganha até 5 mil, não pagar imposto de renda. Mas Certo. até lá temos que pressionar para isso acontecer. Tem que trabalhar. Então, no caso, esses impostos, eles a gente não percebe realmente, mas a gente espera que baixe os preços, né, dos produtos, que esse é o objetivo maior. Show de bola. Vamos lá, então, como essas mudanças elas afetam, ou elas vão afetar as empresas e os cidadãos comuns, né? Porque para um cidadão, para ter aquela equidade, existe o imposto lá que o cidadão comum paga dentro das condições dele e as empresas que arrecadam e têm funcionários. Como é que vai impactar? Como vai ser essa balança aí? Pois é, no caso dos impostos, olhando aqui a nossa realidade da Zona Franca, então você tem hoje os incentivos fiscais, Sim. é um assunto também que é muito importante. Claro. A gente garantir o incentivo para as empresas permanecerem. Mas no caso aí hoje, o que acontece? Uma empresa, não só empresa, mas os estados, né? Você tem Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, lá eles também concedem incentivo fiscal, dão redução de ICMS. Então essa nova regra da reforma, ela vai impedir que os estados fiquem dando incentivos e atraindo empresas, para ter uma legislação só ligado à parte de consumo, que é o antigo ICMS. Certo. Então, isso vai simplificar os processos de apuração de imposto. Para as empresas vai ficar mais claro, para ela poder demonstrar claramente quanto de imposto realmente ela está pagando. Então, Certo. esse novo sistema vai facilitar isso. Não vai ser chamado imposto em cascata, imposto sobre imposto, no processo produtivo. Cada etapa há um recolhimento do imposto, então não acumula. E isso é uma coisa muito importante para as empresas e para o governo para arrecadar. Agora, para o cidadão, para todos nós, a gente espera que diminua o preço, né, dos produtos. Sim. Porque, como eu disse, na área da alimentação, o objetivo do governo é zerar o imposto para a cesta básica. Então, tudo que se produz na alimentação e nessa lista da cesta básica, a ideia é não ter imposto. Então, isso vai beneficiar diretamente todo mundo, né? O cidadão, a população de modo geral. É bom que a inflação está sob controle no Brasil, está até Sim. reduzindo. Sim. Isso é bom, mas ainda tem muita coisa cara, né? Que tem que diminuir o Bastante. preço, né? Nossa realidade, né? Aqui embaixo, como nós dizemos, na escala, aqui embaixo a realidade do cidadão comum já está. Porque o salário bem não aumenta, diferente. o salário está congelado, aí quando vem a inflação, cada percentual desvaloriza a renda que a pessoa tem. Sim. Ela compra menos. Você tem o mesmo salário, mas está comprando menos porque a inflação está corroendo, né, o poder aquisitivo. Aí o consumo reduz, aí a balança do PIB já fica meio desequilibrada. A pessoa com menos renda compra menos. Com certeza. E acaba afetando a economia. Show de bola. Zé, tem mais uma aqui, olha. Quais são os prós e os contras da reforma tributária? O que o senhor coloca na mesa aí para esclarecer para a nossa população? A gente, como eu estava lembrando, você tem hoje o IPI, por exemplo. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, é um imposto federal. Então, ele é cobrado em vários momentos do processo de fabricação. Então, uma fábrica em Manaus, aqui ela não paga IPI. Então, a vantagem de estar em Manaus é que a empresa não paga o IPI. Mas nos outros estados tem que pagar. E paga quem faz o produto final, paga quem é fornecedor de componentes, paga quem fabrica a matéria-prima do componente. Sim. É tudo muito acumulado e torna-se mais caro o produto final. Então, Sim. agora com a nova sistemática, o imposto praticamente ele é cobrado no momento final da venda do produto. Então, é uma sistemática nova que, diria assim, é o imposto sobre valor agregado, é uma coisa que existe em boa parte dos países do mundo. Sim, então, é um sim. sistema mais claro e mais fácil de administrar, seja pelo governo, seja pelas empresas. Então, esse é um pouco o formato desse imposto, né, ou desses impostos que vão permanecer ligados ao consumo. São impostos sobre bens e serviços. Sim. E, como eu disse, para as pessoas, a gente quer que diminua o preço, né, tenha Claro. menos imposto para pagar. Mas há uma preocupação quanto às prefeituras, na arrecadação.
porque vai deixar de existir o ISS, Sim. mas vai existir um outro imposto que junta ISS e o ICMS. Então, estados e municípios, eles vão querer saber o que vão perder. Então, Sim. os pró e os contra, essa é a discussão que está tendo nesse momento no Congresso. Certo. Né, o projeto está lá no Senado, Sim. e aí tem que ver os municípios. Qual é a perda do município, eventualmente, na sua arrecadação? Qual é a perda do Estado? O governo do Estado sabe que vai perder, por isso que já colocaram no projeto um fundo. Vai ser criado um fundo para ter uma compensação da perda da arrecadação do governo do Estado. Ao menos essa é a estimativa, que poderá ter uma perda ao longo de algum tempo. Então, esse é o assunto que está sendo debatido nesse momento também no Senado. Os pró e os contra, né? Nesse aspecto aí, da vantagem e desvantagem daquilo que já foi aprovado na Câmara sobre a reforma tributária. Né? Entendi. Show de bola. Então, dentro desse mesmo tema que a gente está abordando aqui, eu tenho uma pergunta, essa é de um dos nossos seguidores. Eu acredito que ele seja da área da economia, que ele foi bem objetivo na pergunta. Vamos lá. A reforma tributária pode afetar o bolso do cidadão comum de várias maneiras. Aí ele vai citar aqui alguns exemplos, como o ponto da simplificação para empresas, impostos digitais e o retorno do CPMF, né, que é tributações em dividendos. Esse CPMF ele já tinha sido até extinto. Ele vai retornar? Realmente está na... Não está previsto. Não está né? previsto. Né? Aquilo que foi aprovado até agora na Câmara envolve exatamente isso. É importante essa pergunta, né, que a pessoa do Alexandre. Agora, o Alexandre, né? Isso. Porque, assim, realmente, nesse momento, essa reforma, essa proposta que já está aprovada lá na Câmara, ela prevê só isso, extinção do imposto municipal, que é o ISS, e a extinção do imposto estadual, que é o ICMS, que formam um novo imposto, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí vai ter alíquota, vai ser discutido, vai ser isento, vai ter reduções dependendo do tipo de produto. Então, tem um elenco de serviços e de bens que deve ter redução na alíquota desse imposto, que vai ser cobrado e que vai ser repartido com estados e municípios. E você tem a parte federal, porque o PIS e COFINS são contribuições e o IPI é um imposto.